A paz do Senhor, bros, tudo bom com vocês? Olha quem voltou aqui, me perdoem por esse pequeno gap que deu de umas 2 semanas que a gente ficou sem vídeo, porque eu não tava conseguindo parar pra gravar, mas agora já tá tudo certo, já tá tudo arrumado e a gente ainda tem muita coisa pra aprender e muita coisa pra falar aqui. E hoje eu quero falar sobre gratidão. Só que eu quero falar de uma coisa sobre gratidão que eu reconheci e entendi há pouco tempo e não tem nada a ver com o que as blogueirinhas fazem hoje em dia, sabe? Tipo, aconteceu qualquer coisa, gratidão, meu. Não é disso que eu tô querendo falar. Eu tô querendo falar da verdadeira gratidão e da gratidão em todas as coisas. Porque muitas das vezes a gente só quer agradecer quando as coisas dão certo, quando não tem nenhum problema ou quando alguém faz algo de bom pra gente. A gente vai e agradece, fala obrigado. Tem esse sentimento de gratidão dentro da gente. Mas quando a gente estuda a vida de Jesus e quando a gente estuda os ensinamentos de Jesus, a gente percebe que ele sempre faz a gente andar a outra milha, né? Propriamente dito, ele até realmente mandou a gente andar outra milha. Mas ele sempre faz a gente ir um pouquinho além do que a gente pensa, do que a gente acha, do que a gente acreditava. Ele sempre estimula a gente a ir um pouquinho a mais. Em relação a perdão, a gente vê isso. Jesus na cruz, perdoando as pessoas que colocaram ele lá, falando, Deus, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele eleva sempre o nível das coisas. E hoje eu queria falar sobre gratidão e sobre algo que Deus me fez entender durante esses últimos meses e tempos, que hoje eu consigo ser grato por todas as coisas que aconteceram na minha vida. Aí você vai me perguntar, todas? E eu vou te responder, todas. Todas mesmo, sem exceção nenhuma. Até as coisas ruins, as bem ruins mesmo. Até aquelas pessoas que mais fizeram mal do que bem. Hoje, eu percebo que eu sou muito grato a elas. Aí você vai falar, tem caroço nesse angu, ele vai jogar um sabor de mel, um desejo a todas as inimigas vida longa. E não tem nada de ostentação, de vingança, nem nada disso. É simplesmente uma constatação de fatos, porque hoje eu percebo que sem todas essas pessoas e sem todas essas coisas, eu não teria aprendido tanto de Deus como eu aprendi. Amigão, se eu não tivesse passado por todas as situações que eu já passei até hoje, nesses 24, quase 25 anos de vida, quase 25 eu apelei um pouco, ainda tem uns bons meses aí até 25 anos, mas nesses 24 anos de vida, muitas coisas aconteceram e essas coisas me permitiram ter experiências incríveis com Deus, ver Deus como Deus realmente é. E eu lembro que a gente tava, eu e mais 2 amigos, a gente tava arrumando o cabeamento da igreja pra gente conseguir fazer um culto diferente com os jovens, e aí eu soltei essa frase, foi a primeira vez que me dei conta disso, que a gente tava conversando e tal, e a gente começou a falar dos nossos amigos, das pessoas que obviamente não estavam mais no nosso convívio, pessoas que acabaram fazendo mal e eles sabiam que essas pessoas tinham feito mal pra mim, e eu lembro que eu falei, gente, hoje graças a Deus eu consigo ser grato por essas pessoas, mesmo por essas que fizeram mal, porque elas me permitiram ser quem eu sou hoje, elas me permitiram conhecer a Deus como eu conheço hoje, elas permitiram eu ter um encontro verdadeiro com Deus, porque antes, na época da minha adolescência, eu era aquela pessoa bem mimada, eu só amava a Deus, eu só adorava a Deus quando Deus falava assim pra mim, quando Deus fazia as coisas que eu queria, aí eu ficava, te amo, iê, mas quando Deus falava não, ou quando Deus falava espera, eu fechava bico, eu botava Deus na parede, eu achava que eu que era o todo soberano. Essas pessoas e essas situações me permitiram enxergar Deus da forma como ele é, pelo menos um pouquinho, porque eu sei que pra gente enxergar tudo de Deus é um pouquinho impossível nesse corpinho humano, como aconteceu com o Jó, reconhecendo que antes eu ouvia falar de Deus, mas hoje eu consigo ver com os meus próprios olhos. E é isso que eu quero te estimular nesse dia, a você reconhecer que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê e tem um propósito. Isso não quer dizer que Deus é um megero, relembrando isso porque eu tinha muito essa concepção de que Deus era um megero que fazia as coisas pra me espizinhar, e não, Deus é alguém didático, Deus é alguém que é pai, alguém que precisa dar pra gente lições valiosas sobre a vida, pra que em nós esteja cada vez mais o caráter de Cristo. Eu sei que eu sempre falo isso e eu sempre vou falar disso, porque é disso que se trata uma vida cristã, a gente querendo cada vez mais ter o caráter de Cristo em nós. E pra que isso aconteça, Deus precisa nos ensinar muita coisa, Deus precisa nos mudar em muitos aspectos, Deus precisa mudar o nosso temperamento, Deus precisa mudar as nossas emoções, Deus precisa mudar as nossas concepções das coisas, tudo, ele vai mudando, ele vai melhorando, ele vai fazendo a gente crescer, pra que cada vez mais Jesus seja visto nas nossas mãos, nas nossas palavras, nos nossos atos, em tudo que a gente fizer. Então, às vezes você tá passando por uns perrengues e você tá cheio de ranço das pessoas, né? Às vezes é você essa pessoa que tá morrendo de ódio, às vezes do seu pastor, às vezes do seu líder, às vezes dos seus pais, às vezes de um amigo que te traiu, ou de uma pessoa da escola, da faculdade, do trabalho, não sei. Às vezes você tá morrendo de ranço dessa pessoa. Primeiro ponto que eu posso te dizer tem uma série de vídeos que falam sobre perdão aqui no canal, onde eu conto um pouco das
minhas experiências e eu conto as coisas que Deus me ensinou sobre perdão. E eu vou deixar essa playlist aqui no card pra você assistir depois, pra você começar a entender a importância do perdão e como o perdão é libertador. Como o perdão faz a gente prosperar, porque se a gente guarda mágoa, guarda ressentimento, as coisas não andam, as coisas não acontecem, as coisas não prosperam, porque é a gente que vai estar entalado na nossa vida. Então assiste depois aqueles vídeos pra você entender a importância do perdão e perdoe. Peça ao Espírito Santo que te ajude a perdoar, porque se você ficar esperando aquele sentimento, num dos vídeos eu falei, tipo, ai, quero sentir que eu quero perdoar. Meu amigo, você não vai perdoar nunca, porque perdão é uma decisão. Então você precisa decidir perdoar, você precisa decidir seguir em frente. E pode ter certeza que o Espírito Santo vai te ajudar a seguir em frente, que o Espírito Santo vai curar o seu coração, que o Espírito Santo vai te ajudar a perdoar. No começo vai ser difícil, vai ser bem complicado, você vai orar por aquela pessoa, lembra quando Jesus falou, ore pelos seus inimigos, você vai orar. E aí, meu Deus, você vai orar, Deus abençoe essa besta de Faraó, esse filho de Jezabel. Vai começar assim, mas depois você vai ver que Deus vai ir te curando e isso vai mudar. E o seu coração vai começar a ser livre e você não vai mais levar aquela situação em conta. Você vai lembrar dela, mas aquilo não vai mais te afetar. E quando isso acontecer, você vai perceber que você vai ser empurrado para um lugar de gratidão. Porque não importa o que essa pessoa fez, não importa o que aconteceu de tão grave que foi. Alguma coisa você aprendeu. Alguma coisa Deus te ensinou. De alguma forma, você conseguiu enxergar Deus com os seus próprios olhos, vamos dizer assim, e não só daquilo que você ouvia das pessoas. E isso vai ser incrível e você vai perceber como vai ter valido a pena. Não que você vai querer viver outras situações ruins assim, né? Calma, masoquismo aqui não. Mas quer dizer que você vai reconhecer que valeu a pena sim, e que você aprendeu muita coisa. Então eu sei que parece uma coisa meio abstrata, meio difícil de alcançar, mas se eu conseguir, você também consegue. Se eu, que era uma das pessoas, acho que o coração mais peludo do mundo, Deus conseguiu mudar, Deus consegue te mudar também. E não é porque ele tem pouco poder, não, mas é porque ele tem muito poder por causa disso que ele consegue. Não importa o seu grau de ranço. Deus quer que a gente seja livre. E a gente precisa perdoar, porque se você ora o Pai Nosso, Miguel, e você não perdoa, já temos um problema aí, porque existe uma parte muito séria que a gente não dá atenção, que é, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tem uma condição aí. Não tem mais o que falar, né? Tem uma condição, então a gente precisa fazer alguma coisa, assim como, na mesma medida que a gente perdoa quem nos ofendeu. E eu tô fazendo questão de contar essas experiências, de contar sobre essa nova fase da minha vida, sobre tudo que eu aprendi de Deus nesse momento, e que ainda é muito pouco, porque ainda tem muito mais. E eu vou continuar contando pra vocês, porque é assim, a vida cristã é assim. A gente sempre vai ter alguma coisa pra aprender, porque a gente é nada. Nós somos trapo de imundícia, então a gente sempre vai ter que aprender alguma coisa, a gente sempre vai ter que estar dependendo de Deus pra tudo, pra todos os passos, pra tudo que a gente vai fazer, a gente vai precisar dele. Eu tô fazendo questão de falar disso com vocês, pra que vocês percebam que é possível sim, de que vale a pena sim, de que dói, porque às vezes romantizam esse tratamento de Deus, esse deserto que a gente passa com Deus, acha que é tudo lindo, perfeito, e não, deserto é um lugar árido, é um lugar difícil, é um lugar quente, desagradável, desconfortável, mas que nos ensina muitas coisas, que tira de nós o Egito. Eu falei isso num dos últimos vídeos aqui, e nos faz ser gratos por aquilo que a gente tem, não materialmente, não fisicamente, mas por tudo aquilo que a gente aprendeu. Reconhecendo que tudo aconteceu com um propósito determinado. Quando você agradece por tudo que aconteceu, entendendo que todas essas pessoas, todas essas amizades, todas essas circunstâncias te permitiram ser quem você é hoje, isso significa que você entende, você reconhece que todas essas coisas tiveram um propósito na sua vida. Mesmo sendo coisas ruins, tiveram um propósito. Isso é incrível. Mostra que você já está começando a ver Deus em todas as coisas e todas as áreas da sua vida. Não só mais no domingo no culto, mas em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos da sua vida. E isso é maravilhoso, porque isso quer dizer que a gente está andando bem perto de Deus. E a gente está entendendo aquilo que Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele quer nos mudar através do seu Espírito Santo, falando em nós, nos convencendo, nos exortando e nos consolando. Então, fica tranquilo. Eu tive amizades péssimas, pessoas que só estavam comigo por inveja, pra ter o que eu tinha. Quando eu perdi alguma coisa, essas pessoas, elas eram super babacas e ok, mas essas pessoas permitiram que eu visse Deus. Sabe a morte de Lázaro, quando Jesus fala que aquilo tudo era pra glória de Deus? Então, hoje eu percebo que aquela amizade que eu tive, que não foi tão legal, que não era com uma pessoa tão bacana, serviu pra glória de Deus.
porque tudo no final dá pra glória de Deus. Todas as coisas que eu vivi lá na minha infância, na minha adolescência, se você não sabe de alguma dessas coisas, vou deixar no card também, é toda a playlist do ano passado que eu fiz no Setembro Amarelo, onde eu abri minhas vísceras ali pra quem quisesse ver, e ali eu contei de algumas dessas coisas que eu passei, e essas coisas foram pra glória de Deus, porque hoje eu consigo contar como Deus me mudou, como Deus me reviveu, como Deus me tirou da lama e me trouxe aqui pra poder falar com você. É pra glória dele, foi pra glória dele e será sempre pra glória dele. Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like aqui. Vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal. A família tá crescendo bastante, tá bem legal. E aqui do lado eu vou deixar 2 vídeos pra você assistir. Aqui em cima uma recomendação minha e aqui embaixo uma recomendação do YouTube pra você. Beijo grande, Deus abençoe e até a próxima.